Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Sandra Bittencourt, sou psicóloga e consteladora e você está aqui no meu canal. Entra aqui já dando o seu like, se inscrevendo, venha fazer parte desse grupo, dessa família, por que não assim dizer, né? Nós vamos nos tornando cada vez mais amigos e vamos trocando conhecimento e assim nós caminhamos e nos tornamos cada vez mais alegres, felizes e seguimos a vida. Vamos para o vídeo? Muito bem. Sabe do que nós vamos conversar hoje? Ainda é um assunto sobre constelação sistêmica familiar. Esse movimento, essa terapia breve que chegou ao Brasil, iniciada por Bert Hellinger, um filósofo alemão, que morreu, acho que foi em 2019, já com seus 93, 94 anos. E aqui no Brasil, esse movimento tem sido bastante forte. E o que ele faz? Como ele funciona? Tá certo? O que Bert fez? Bert descobriu as leis que regem os relacionamentos humanos. As leis que regem a vida, principalmente os relacionamentos. E Bert deu um nome para isso, ele chamou de ordens do amor. Nós gostamos de dizer que são leis naturais do relacionamento. E Bert, observando os povos, observando as famílias em vários países por onde ele passou, ele foi descobrindo, foi se dando conta de repetições de padrões. E aí descobriu, então, o funcionamento das leis da vida. E aí eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Estas leis da vida, que Bert chamou de ordens do amor, são 3 leis, principalmente essas 3 leis. Por enquanto nós estamos na pesquisa e é isso que ficou descoberto. A primeira lei, que chama pertencimento. A primeira lei é pertencimento. Quem pertence, pertence, não pode ser excluído. Pertence a quê? Pertence a um sistema, no caso como nós estamos abordando, ao sistema familiar. Quem pertence ao seu sistema familiar? As pessoas que têm o mesmo sangue que você. Você, seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus avós, bisavós. Você pertence por consanguinidade. Então, quem pertence, não pode ser excluído. Uma outra forma de pertencimento também que foi descoberto é o pertencimento por destino. O que é pertencimento por destino? É quando de alguma forma alguém doa a sua vida em benefício de outro sistema, de uma outra família e para que essa família vá à frente. Por exemplo, uma pessoa que seja um funcionário, uma babá, alguém que de verdade contribuiu de alguma forma, passa a pertencer a esta família, Algum funcionário seu, por exemplo, que perdeu a vida defendendo algo, alguém que você atropelou, por exemplo, alguém que o destino se encontrou de tal forma e que de alguma forma se beneficiou sua família ou que a sua família prejudicou profundamente. Então essa pessoa passa a pertencer por destino, ok? E muitas vezes acaba gerando sintoma, repetições. Então vou repetir. A primeira lei é pertencimento. Quem pertence, pertence e não pode ser excluído. E esta ordem, esta lei está a serviço da vida, para manutenção da vida e para que a vida siga em frente. Percebe? E olha que interessante. Todo excluído, porque muitas vezes nós excluímos, nós viramos e dizemos, não, este não pertence, esse eu não quero, esse eu não aceito. De alguma forma tentamos excluir esta pessoa que pertence
pertence ao sistema familiar e nós então entramos em processos de exclusão. Ao excluir, nós criamos emaranhados, como nós falamos. A lei não aceita isso, a consciência não aceita isso, o sistema não aceita. E aí nós temos as consequências. Então veja bem, todo excluído será representado em geração futura. Ou seja, vamos fazer sintoma, o sistema vai fazer sintoma, a fim de denunciar que esta lei está desobedecida. Interessante isso, né? Muito interessante. É importante que você perceba isso. Vou te dar um exemplo pessoal, por exemplo. Eu tive um tio que morreu por tuberculose antes de eu nascer. E minha família nunca mais falou a respeito disso. Nunca mais. Como se ele nunca tivesse existido. Sabe aquela história que a gente não fala porque senão a vovó fica triste, a mamãe fica triste, então nós não falamos a respeito e fica como se nunca nada disso tivesse acontecido. De alguma forma o sistema não aceita, a vida não aceita isso e vai trazer esta pessoa que ficou excluída através dos sintomas. O que quer dizer isso? Praticamente todos os irmãos morreram com problema de pulmão, câncer de pulmão. E eu sou uma pessoa na família que tive 11 pneumonias, inclusive ficando até internada 6 dias por causa de pneumonia, por causa de deficiência de pulmão. Você vai dizer, é o DNA e tal. Ok, também. Então, todo excluído será representado em geração futura. E um dia, na casa de minha mãe, vendo um álbum antigo de fotografia que eu nunca tinha visto, eu vou folheando, meu pai já havia falecido, e aí eu vejo um homem muito alto, muito magro, do lado da família. Eu reconheço os meus tios e a minha tia, mas aquele homem eu não conhecia. E eu perguntei à minha mãe, mãe, quem é essa pessoa? Minha mãe disse, até com um certo, pouca importância, ele disse, isso daí é seu tio, irmão do seu pai, morreu de tuberculose. Eu falei, mãe, como nunca ninguém falou a respeito? Ele nunca foi citado, inclusive. Entende? Mas isso aí faz tempo. Eu conheci, assim que casei com seu pai. Mas depois, isso já é velho. Assim, não é assim que a vida funciona. A vida quer inclusão, quer dizer que todos fazem parte. E que através dos sintomas, que de verdade é o grande contador de caso, de causo, como a gente diz, quer que seja incluído esse tio. Então, ao saber disso, e sendo consteladora, o que eu fiz? Eu comecei a dizer sim e a trazer no meu coração, dar um lugar de amor e dignidade a esse tio. Acredite, se você estiver aberto para isso, não é? Eu comecei a ter muito mais saúde e nunca mais, mesmo nessa época de Covid, de resfriados, você sabe que aqui em Jundiaí é mais frio, né? Eu fiquei muito fortalecida e nunca mais tive indícios desse processo de pulmão. Então, quem pertence, pertence, não pode ser excluído. Coloque isso fortemente no seu coração. Dê um lugar a todos da sua família, os que você conhece, os que você não conhece. Você faça uma reverência e inclua. Todos têm um lugar de pertencimento no meu coração. E assim você comece esse movimento das ordens do amor. Tem alguém na sua família que você não fala? Tem alguém que você simplesmente acha que não vale a pena porque aquela pessoa, não importa os motivos. Fato é que ela pertence, ela tem um lugar e este lugar lhe é de direito.
Todos têm um lugar. Quem pertence, pertence. Não pode ser excluído, ok? Então, entenda essa primeira lei, essa primeira ordem. Pelo menos concorde com ela. Isso já é um bom começo. A segunda ordem, a segunda lei é a lei de hierarquia. É a lei de chegada ao sistema. É por ordem de nascimento, é por ordem de chegada. Quem chegou primeiro são os grandes. Quem chegou depois são os pequenos. Então, quem chegou tem direito na ordem. Então, perceba que muitas vezes nós bagunçamos a ordem. A gente acha que todos têm o direito e os mais novos, então, né, principalmente no momento que nós estamos vivendo, no momento familiar que estamos vivendo, onde, na verdade, as crianças são o centro da família e o quanto isso tem custado para nós de equilíbrio, de harmonia, e quantas dores isso tem trazido. Porque tem toda uma família em volta, em torno de uma criança. Mas a criança chegou para se adaptar ao sistema e não ao contrário. Entende? Então é ordem de nascimento. Veja só, ordem de chegada no sistema. Vamos falar do casal, por exemplo. O casal, eles chegam juntos ao sistema, não é? Um homem encontra uma mulher, eles chegam juntos ao sistema e a partir disso eles começam a formar uma família. Depois nós temos a ordem de nascimento dos irmãos. O primogênito, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Por ordem de nascimento. Aí vamos dizer, o casal, o primeiro filho não vinga, como a gente diz, não nasce, e aí existe um aborto, pode ser um aborto espontâneo, um aborto provocado, isso não é o nosso assunto no momento, ok? Mas essa criança não nasce. Daqui um tempo vem o segundo filho, mas para o casal é o primeiro filho, e ele é criado como se fosse o primogênito, mas ele não é. Como se ele fosse o primeiro filho, às vezes é criado como se fosse filho único, mas não é. O que acontece? Dentro do olhar sistêmico, dos estudos que vêm sendo feitos ao longo do tempo, e nós temos comprovação disso através da prática, cada posição tem uma força, tem um quanto mesmo de energia e tem uma responsabilidade dentro do sistema. Então, se coloca sobre aquela criança, por exemplo, uma expectativa e um peso como se ele fosse o primeiro filho e nós deixamos o primeiro filho excluído, que é aquele não nascido. Tudo isso causa grandes emaranhados, grandes problemas dentro da constelação familiar, dentro da família, e que nós podemos olhar a partir da constelação. Não é? Então, ordem de nascimento. O primeiro filho é o filho não nascido. O segundo filho é o filho que vingou. E vamos dizer que o terceiro filho também foi perdido, não nasceu, e aí vem o quarto filho. Que muitas vezes nós dizemos o quê? Não é? Nós dizemos, eu tenho 2 filhos, ou eu crio as crianças, ou as crianças têm ideia de que elas são 2, elas não são. É muito importante que cada um na família tenha o seu lugar. E claro que racionalmente a gente não tem esse registro, porém nós temos registros na alma do lugar. Por isso que é tão importante essa frase, o teu lugar te protege. Qual é o seu lugar na irmandade da sua família? Entre os irmãos? E olha uma coisa muito interessante também e difícil para nós mulheres, com certeza. É ordem
de chegada no sistema, por exemplo, o matrimônio, o casamento vem primeiro do que a maternidade. O que é primeiro? Primeiro é o encontro com o companheiro, com a companheira, não é? E depois, então, vem a maternidade e vem a paternidade. Muitas vezes, ao nascer o filho, ao nascer a filha, o casal, eles invertem isso, não é? E aí passa a deixar o companheiro de lado para se dedicar quase que exclusivamente ou praticamente exclusivamente à criança. E isso desequilibra o sistema. Então, a hierarquia é a ordem de chegada ao campo, a ordem de chegada ao sistema, a ordem de chegada no grupo. Então, nós temos o pertencimento, quem pertence, pertence, não pode ser excluído, e a ordem de chegada no grupo. Isso vale para a família, isso vale para grupo de amigos, isso vale para a empresa, isso vale para tudo que vem em reunião de pessoas. Perceba isso. Isso é uma lei da vida e a gente nunca vai conseguir revogar isso. Por exemplo, nós muitas vezes super protegemos o caçula, né? O que chegou por último, em detrimento daquele que é o primogênito, em detrimento do primogênito que nós dizemos, você é grande, e o caçula vai tomando lugar, espaço, de tal forma que nós não ensinamos os menores a respeitar os mais velhos. Nós falamos de boca, mas não falamos em atitude. Então, cada um no seu lugar permite com que a família de verdade cresça em harmonia e economizando muito em sofrimento, economizando muito em terapia, economizando e muito na escola, em questões até escolares, porque tudo é hierarquia. E a hierarquia nos traz uma noção importante de prioridade e assim nós podemos de verdade caminhar. Então veja, a segunda lei é a lei da ordem, a lei da hierarquia. Tudo no universo, tudo na vida é organizado e a partir disso a ordem de chegada no sistema. Guarde isso. É claro que a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas é pelo menos dar uma pincelada para você ir se dando conta se você está na ordem dentro da sua família. Se você está no seu lugar. Quando você está no seu lugar, a vida tem muito mais tendência, facilidade em fluir. E nós temos a terceira lei, a terceira ordem, para que o fluxo da vida seja facilitado. Né? Que é o equilíbrio entre as trocas, é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Olha que importante que é isso. E os alemães, eles têm essa palavra tomar, não é? E aqui no Brasil nós ficamos por um bom tempo falando entre o equilíbrio entre dar e aceitar. Não, não é aceitar. Aceitar é um movimento pacífico, passivo. E o tomar é quando você toma aquilo que lhe foi entregue e faz algo bom, algo frutífero, né? Algo que de verdade traga um resultado. Então, equilíbrio entre as trocas. Todo relacionamento, tudo na vida é troca. Nossa cultura vem numa história assim, sabe? Não, mas eu faço as coisas sem esperar nada em troca. Isto não é natureza, isto não é verdade. Você pode nem ter a intenção da troca, mas a própria vida troca com você e troca por você. Entende isso? Equilíbrio entre dar e tomar, equilíbrio entre as trocas. As pessoas, elas têm dentro de si uma balança, como se tivesse uma balança existencial. É uma coisa no peito que você sente, sabe? Sabe aquela coisa de você fazer o amigo secreto no final do ano, né? É quando você oferece algo e você recebe algo não na mesma proporção, você, por mais que a cabeça fala, não, eu não ligo, imagina, tá tudo certo.
mas dentro de você, você traz um sentimento, uma coisa que você nem quer sentir e você quer abafar dentro de você mesma, você traz uma descompensação. Pensa no prato da balança, aquela balança, sabe, de precisão, sabe aquelas balanças antigas com os dois pratos, aquelas balanças da feira, lembra? Quando a gente era criança, que tem os pesos, né? Mas é uma dinâmica, é um equilíbrio dinâmico, não é estático, onde os dois movimentos ficam em equilíbrio, que aquilo dá uma saciedade por dentro. Você pode ver, quando alguém te oferece algo e você recebe aquilo, você tem uma alegria tão grande, é tão gostoso ganhar algo, ou receber algo, ou ser surpreendido com algo. Você se alegra, se satisfaz e daqui a pouco, daqui a um certo tempo, você começa a ter desejo, um movimento de retribuir aquilo que você chegou. Eu moro num condomínio e eu tenho uma vizinha que eu gosto muito dela, Kátia, e um dia eu fui surpreendida, não é, com uma sacolinha pendurada na maçaneta da minha porta, né? E aí ali tinha uma manga, um dia tinha uma manga, teve uma época que teve um melão e assim por diante. E sempre que eu saía, meu olho ia direto na maçaneta da porta da Kátia, que é o apartamento em frente. E aquilo eu falava, puxa, eu preciso retribuir. E eu me lembrava das aulas de constelação sobre o equilíbrio entre as trocas, porque era um movimento natural. Alguém te chega com um pratinho de bolo e você tem que devolver o pratinho de bolo, você quer devolver, enquanto você não colocar alguma coisa ali dentro, você não fica satisfeito. Isso não é, eu sou acostumada, minha mãe fazia isso. Não, isso é uma coisa existencial, isso é uma coisa de dentro de nós. Você busca o interno, a alma quer o quê? Equilíbrio entre as trocas. E isso possibilita o quê? Possibilita o vínculo. Esta ordem, o equilíbrio entre as trocas, é a ordem mais importante do relacionamento de casais. Veja, quando a troca de verdade equilibrada, tá certo? Os vínculos se fortalecem e as pessoas se unem ainda mais. O que leva ao afastamento, o que leva ao rompimento das relações é o desequilíbrio exatamente nesta ordem. Porque às vezes alguém faz demais, ou alguém dá demais, né? E aí não permite que o outro muitas vezes gostaria de trazer algo, mas parece que quando a pessoa traz nunca é o suficiente, porque o outro oferece mais, e o outro tenta e o outro oferece mais, então nunca consegue alcançar. Normalmente, quem vai embora da relação, normalmente é aquele que recebeu demais. Ainda sai e sai bravo, sai com raiva e sai falando mal. Não é interessante olhar para isso? Muitos de nós nunca tínhamos pensado nisso, até que Bert vem e nos orienta, nos mostra, e a gente começa a pensar sobre o equilíbrio entre as trocas. Veja, alguém faz algo, te dá algo, e você tem a tendência a fazer o quê? Um pouquinho a mais do que aquilo que foi feito, ou aquilo que lhe foi oferecido. E o outro feliz e daqui a pouco motivado em retribuir, faz um pouquinho a mais e assim os vínculos vão se estabelecendo. Então, o equilíbrio entre dar e tomar, isso em todas as relações. Aqui eu falei um pouquinho mais sobre o casal, mas pode ver, você vai num restaurante e muitas vezes aquilo não é barato. Mas o que foi oferecido, o nível de atendimento, o nível do prato que você recebeu, tudo que tem ali, aquela vivência, aquela experiência, faz com que você sinta que você pagou caro, mas também você recebeu. E você tem vontade do quê? De voltar lá. Quantas vezes a gente pagou e o que a gente recebeu não nos satisfez?
internamente, aquilo dentro de você, você sente. Você tem vontade de voltar? Não. Você recomenda para outras pessoas? Não. E aí, normalmente, quem está envolvido com isso não tem claro, muitas vezes, fala, o mercado está difícil, ou as pessoas não têm interesse, não. Mas a nós temos que, de verdade, é pensar se nós oferecemos na proporção que recebemos. Todo vínculo é estabelecido fortemente a partir desta terceira ordem. E nós temos o equilíbrio entre as trocas, entre os iguais, que são os casais, os pares, as pessoas que estão na mesma sintonia, não é? E o equilíbrio entre os desiguais. Quem são os desiguais? Os pais. E o que os pais deram? E o que os pais ofereceram? A vida. É possível pagar a vida? É possível equilibrar isso? Não, não é possível. Você jamais pagará o que você recebeu. Mas meu pai isso, mas minha mãe aquilo, mas meu pai foi embora, mas minha mãe... Não importa, nós estamos falando da vida. Nossos pais são portais da vida, por onde a vida passa e chega até nós. E eles foram perfeitos no quê? No conceber a vida. Papai fecundou a mamãe sustentou a vida e trouxe você. Nada que você faça, nada, pagará o que você recebeu. Então você é o equilíbrio entre os desiguais. Aí nós temos o quê? Honrar pai e mãe, para que você tenha bênçãos e longos dias na terra. Veja, isso é uma coisa muito séria. E não diz assim, honrar pai e mãe se eles forem legais. Se eles te derem a bicicleta na tua adolescência ou na tua infância da cor que você queria. Ser isso, ser aquilo outro. Não existe ser. É honrar pai e mãe. Ponto. Porque a vida veio através deles. Ok? Tudo que vem depois, a vida entende como mimimi. Mas isso é um processo para que a gente olhe o tempo todo para isso. Os pais deram a vida. Quando você começa a equilibrar um pouquinho em relação a esta ordem entre os desiguais, quando você passa a vida à frente, e aí os pais olham que você você cuida dos seus filhos, e aí que você faz a sua vida, que você traz a sua independência, traz o seu movimento, aí os pais começam a entrar em contato com isso e começam a sentir que valeu a pena trazer você, ok? Você não vai equilibrar essa relação, não adianta. E porque você precisa passar a vida à frente. Se você não tiver filhos, não tem problema, às vezes não é esse destino que você veio viver, mas você tem projetos, você tem alunos, projetos, trabalho, então você serve à sociedade, você serve à vida de uma outra forma. Então veja, além disso, então nós estamos falando da ordem, da terceira ordem, equilíbrio entre as trocas. Falamos dos iguais e estamos falando agora dos desiguais, os pais. Mas ainda eu tenho mais uma palavra sobre isso. Outros desiguais. Professores? Sim, professores. Os professores também são desiguais. Porque o que os professores verdadeiramente trazem, a gente jamais conseguirá pagar. Porque o professor traz o conhecimento. Então, não é a mensalidade que nós pagamos na escola que paga o professor. É de outro nível esse equilíbrio entre as trocas. Então, esse desequilíbrio também vai fazer muito transtorno e muita dificuldade. Então, nós temos as 3 ordens. Pertencimento, quem pertence, pertence, não pode ser excluído. A hierarquia, a ordem de chegada na vida, quem chegou primeiro tem direito,
ok? E o equilíbrio entre as trocas, equilíbrio entre os iguais e o equilíbrio entre os desiguais. Então, só para a gente fechar esse nosso papo, tá certo? Eu falei tudo isso para que você não pense que você, na constelação, você precisa fazer constelação para que então você tenha o seu benefício. Não. Comece a pensar sobre as ordens, refletir sobre elas e veja como você consegue já ir colocando isso na sua vida. Isso já vai fazer uma grande diferença. Pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre as trocas, ok? Põe isso na sua vida como um tempero naquilo que você precisa se nutrir, ok? Guarde isso com você. Um grande abraço, foi um grande prazer ter você aqui.